Olá, meu amigo, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Arrumando a Casa. Eu, professor Tato, juntamente com os meus amigos, o médico Juliano Palmiro, o advogado Fernando Dalla Palma e o professor Marcos Forrer, Marcão. Boa. Mas para você saber o que nós trouxemos para você de discussão bacana hoje, primeiro você vai aguardar a vinheta. Então, meu amigo, de novo, seja muito bem-vindo. Lembrando a você que o nosso podcast ele tem uma proposta muito aqui também interessante. Lembrando que você, homem que está nos assistindo, você que precisa dar um direcionamento novo para a tua vida, nós, como amigos que somos, queremos oferecer para você hoje um mapa, mas um mapa de um tesouro bem interessante. Que tesouro é esse? A masculinidade. Mas, de novo, e eu tenho meus amigos aqui para confirmar isso também, nós vamos deixar claro que masculinidade em nada tem a ver com machismo, mandão, né? Nós queremos aqui discutir com você a grande aventura masculina, o que de fato tem de beleza nesse sexo tão bacana que nós aqui temos, que é o sexo masculino, que é ser homem. E nós vamos descobrir juntos aqui algo também muito importante dentro do ser homem. Nós não vamos aqui trazer para você uma fórmula pronta de como você viver a plenitude da masculinidade. Mas o que nós vamos oferecer para você aqui é um mapa. O mapa ele nem diz quais são fórmulas, nem diz por que árvores estão plantadas no meio do caminho, por que o relevo é assim assado, mas ele te leva aonde você tem que chegar, tá ok? E nós queremos ser essa espécie de mapa para você, levar você a conhecer o que nós tanto falamos no nosso primeiro episódio, a Canaã masculina. Ou seja, o que essa terra que Deus sonhou para nós como homens, que emana leite e mel, tem a nos esperar, o que ela tem a nos oferecer. Eu posso te garantir que nós já estamos vivendo nela já faz um tempo, estamos desfrutando de algumas conquistas que, na realidade, Deus nos proporcionou e a gente quer que você também siga esse mesmo mapa que nós vamos aqui mostrar a você e que nós um dia também resolvemos seguir. E eu quero agora trazer à tona aquilo que nós vamos hoje debater, nos deliciarmos aqui contigo. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante que é a liderança. Eu vou passar aqui agora a vez para o Fernando Dalla Palma. Por quê? Porque o Fernando, se vocês assistiram o primeiro episódio, ele pontuou quais eram aqui os pilares que normalmente nós temos que, enquanto homem, procurar equilibrar na nossa vida. E é claro, né, a liderança está incluída em quase todos aqueles pilares que a gente tanto aqui dissecou com vocês, né? Porque liderança é uma coisa que vocês vão perceber que ela é característica já do sexo masculino. Já foi colocada no nosso DNA. E você vai descobrir isso de uma maneira muito bacana, né? E eu quero agora passar a vez para o meu grande amigo Fernando Dalla Palma, né? E primeiro ele vai falar como que é ser líder na sua casa, né? E o que tem sido para você essa descoberta aí, né, da liderança em várias áreas da tua vida e como tem sido para você ser um líder. Por que eu comecei com o Fernando? Né? Então aqui passei a vez para o Juliano e para o Marcão, né? Porque o Fernando em particular, ele é meu líder aqui de grupo, né? Mas depois um detalhezinho a gente conta, né? Qual é a liderança que ele exerce aqui sobre, né, a vida de cada um de nós. Então pode ir lá, meu líder, por favor, fica à vontade. Obrigado, Tato. É um prazer estar aqui com vocês novamente, nesse projeto, nessa caminhada difícil, né? Essa caminhada árdua, mas ao mesmo tempo prazerosa, né? Então, o que eu posso falar da liderança masculina? O que eu aprendi sobre liderança masculina? Primeira coisa, como o Tato falou, liderança e a masculinidade não tem absolutamente nada a ver com ser machista, ser mandão, ser possessivo, autoritário, ter comportamentos que diminuam a mulher ou diminuam a família, né? Você não pega a mulher como um objeto, né? É muito pelo contrário disso. Ser líder é, primeira coisa, ter responsabilidade, né? Você como líder da sua casa, você como sacerdócio do seu lar, né? O sacerdócio do teu lar, você tem que chamar a responsabilidade. Então, você tem a obrigação de cuidar do seu castelo, né? E não adianta você construir muros gigantes, não adianta você construir um fosso enorme na frente do teu castelo se você não cuidar da porta dele. Então, assim, a primeira coisa essencial que eu entendo como ser líder é ter a responsabilidade. Você, como homem, é responsável pela sua esposa e pelos seus filhos. Você queira ou não.
Porque se você não tiver essa postura, alguém vai ocupar esse teu lugar. E às vezes esse alguém é a sua própria mulher. E os papéis aí se invertem. E existe toda uma autenticação bíblica para a fala do Fernando, e o Marcos vai confirmar isso, porque eu já ouvi de você, Marcos, uma vez, você falar que a nós foi dado o direito de governança. De governança sobre várias coisas na nossa vida. Mas Deus, quando criou o homem, disse, aqui está esse jardim, à sua disposição, governe, nomeie animais por animais, né? Até a chegada da mulher, nós sabemos que foi colocado para o homem, o primeiro homem que surgiu. Até eu gosto sempre de estar com o Juliano e lembrar que a primeira anestesia, né? O Juliano é médico, né? Foi dada por Deus em Adão quando, né, criou a mulher, né? Levou ele a um sono profundo, né? Sim, mas voltando lá, Marcão, uma vez, num dos nossos bate-papos, se você não se lembrar, eu estou te lembrando aqui, né? Tá. Mas você falou dessa governança. Essa questão que eu falei de estar no DNA do homem, a questão da liderança, é porque no momento exato da criação, o homem já veio pronto, né? O primeiro homem, sem aqui passar pela infância, então ele já surgiu com o papel de liderança, já, né? Então, assim, pronto, disposto, vai lá, lidere, governe, né? Então, Deus deu esse livre-arbítrio, inclusive, né? Dentro do livre-arbítrio amplo que a gente costuma discutir, né? Dentro do meio cristão, mas esse livre-arbítrio também de liderança, de governança, já foi dado desde o começo em que Deus estabeleceu a primeira ordem para Adão, né? Então, eu queria que você também aí, né? Nesses teus muitos testemunhos que ainda virão, a história do Marcão sempre é uma história que motiva muito a gente, né? Aliás, você viu os feedbacks que nós tivemos lá? Quantas pessoas foram impactadas pelo teu testemunho, né, Marcos? Ah, que bom. É bom poder saber que a gente está conseguindo influenciar positivamente a vida de alguém, né? Isso é muito importante. Acredito que esse seja a nossa missão aqui, né? O nosso, vamos dizer assim, o nosso ministério aqui, né? Então... Mas, como estava dizendo a respeito da governança, né, o homem tem que ser o principal dentro da sua casa. Em que sentido? Eu tenho uma mulher muito forte dentro de casa, mas muito forte mesmo, sabe? E isso para mim, às vezes, quando eu não entendi o que é essa governança, para mim era até difícil. A gente chegava a ter embates muito fortes, porque ela é uma pessoa que tem um gênio muito forte, é uma mulher muito forte, sabe? E eu vim a entender depois, né, qual é o meu papel que Deus me deu, entendeu? E eu acho que a gente podia começar esse nosso bate-papo dizendo que o homem tem que ser o líder espiritual dentro da sua casa, que eu acho que é o mais importante. Que se o homem não direcionar a sua família para se aproximar de Deus, entendeu? Essa família se perde. E se perde, fica sem sentido, e fica sem sentido, vai dar espaço para um divórcio, vai dar espaço para um filho que vai se desviar do caminho, vai dar espaço para bebida, vai dar espaço para um monte de coisa que bate a sua porta diariamente, né? Então, eu acredito que a liderança espiritual é a primeira que a gente deva comentar, tá? Porque o homem realmente, a mulher, vamos dizer assim, ela procura, como é que eu posso dizer, o caminho correto através do homem poderia ser referência, ela procura uma referência, exatamente. O homem tem que ser uma referência para a família. Né? Isso daí, né? E na verdade, assim, até que tu falou, Marcão, foi muito interessante, porque é uma questão de maturidade. E o sucesso da família e da liderança do homem está nessa maturidade espiritual, que ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Ela não é uma coisa que acontece ao acaso, é um processo de maturidade. Né? E uma outra coisa muito legal que tu falou, que é a imaturidade espiritual leva a tudo isso. Leva ao divórcio, leva exatamente. Drogas e N fatores aí que consequentemente levam ao pecado, e que é o que a gente não quer para a nossa família. Ninguém tem uma família que é isso. Sim. Isso é impossível, alguém que deseja isso para a sua família, não faz sentido. Mas essa imaturidade espiritual é o fruto do pecado. Agora, interessante nisso tudo é que tanto você, Marcos, quanto você, Juliano, eles fazem parte de uma estatística, assim, de uma pesquisa, dados que eu vou revelar aqui para vocês, que é muito interessante a gente, como homem, analisar. Quando o homem se converte, e o Fernando ele vai ser
digamos assim, o contraponto disso. Porque lá ele teve a experiência da esposa se converter primeiro, né? Mas quando o homem se converte, isso é uma pesquisa que foi feita dentro do nosso universo cristão, dentro do nosso meio cristão. Quando o homem primeiro se converte, é mais fácil que a família toda se converta. Então, quando o homem se converte primeiro, é mais fácil que o filho, o homem se converta, que a filha também, caso você tenha filha, como é o teu caso, né? E também a esposa se converta. Então, por quê? Porque, na realidade, existe uma ânsia pela liderança. Muitas vezes, né, tem muitos aqui que vão nos ouvir, vão começar a fazer críticas, né? Mas a gente não está preocupado com as críticas em relação a essa minha fala, principalmente, né? A gente está preocupado aqui é que você, pelo menos, entenda que existe uma liderança que ela faz parte de você, homem, que em algum momento você vai ter que procurar exercer, e começa dentro da sua casa, muitas vezes. Por quê? Porque você é líder mesmo que você não seja casado. Você foi criado para. Mas muitas vezes você vai começar a exercer uma liderança já estando casado. Porque você vai conhecer a Deus, vai conhecer Deus através de Jesus Cristo. E tanto o Fernando tanto o Marcão quanto o Juliano, eles passaram por isso, né? De terem que se converter, terem que realmente entender o papel deles dentro de casa, né? Já assumir essa liderança que está aí, de certa forma, né, ligada à paternidade, ligada também, né, à questão de ser marido, tudo, né? Mas o que acontece? O Marcos experimentou uma restauração, né? Então, assim, familiar, que esse testemunho vai ser dado várias vezes por ele. Mas o Juliano, a gente sabe que tem uma marca que está muito ligada ao Juliano. Você vai me perdoar, mas eu vou ter que falar que você trabalha demais, né, Juliano? Trabalho o Juliano demais. aqui trabalha bastante, né? Duas marcas horária muito que grande. nós costumamos pontuar bastante com o Juliano, é a generosidade dele e o excesso de trabalho, né? Excesso de trabalho. Mas Eu uma tenho coisa uma que me carga chama a grande. atenção, né, até porque você comentou sobre isso, né? Você é um que teve que transcender. No Sim. momento em que você aceitou que você tinha uma liderança a assumir, né, uma responsabilidade maior, o Juliano ele vai muito além da carga horária de trabalho dele. E ele poderia chegar em casa, simplesmente sentar no sofá, se dar o direito de, não, agora eu não tenho mais nada a fazer. Não vou dedicar tempo, não vou emprestar meus ouvidos para a esposa, que eu quero descansar. Não vou aqui dar atenção para os meus filhos, que são pequenos e tem uma demanda muito grande aqui da presença do pai, né? E nós vamos falar particularmente aqui sobre a paternidade de meninos, né? Mas ele tem que transcender, ele tem que ir além, né? Tem que realmente assim, ter uma disposição física. Mas isso tudo significa intencionalidade, né? Sermos intencionais. Sim. E eu queria que você falasse um pouco a respeito desse seu transcender todos os dias. Como é que é para você nessa sua rotina pesada que você tem, com os atendimentos assim, né? Praticamente um atrás do outro, seguidos e voltando tarde para casa e ainda assim conseguindo dividir bem essa responsabilidade rotina, com os filhos, com a esposa. Na verdade, é um processo. Eu sempre costumo dizer a palavra processo porque as coisas não acontecem ao acaso e nem acontecem de forma rápida, né? Então, a partir do momento em que a chave vira, e um dia a chave vai virar para você, ou já virou, né? O nosso desejo é que você entenda que ela, se não virou, ela pode virar, né? Você tem uma responsabilidade que não é nata tua, mas que ela vem de Deus para você. E a partir do momento que essa responsabilidade divina, você entende, você aceita e você assume esse papel de líder da tua casa, e a gente fala de líder, já foi dito aqui, não líder no sentido de que o líder é aquele cara machão, é aquele cara que chega de forma agressiva, né? O líder é aquele que as pessoas te seguem, né? Não porque você é um ditador, né? Um líder, você tem o prazer de estar com ele. Um líder então, assim, a partir do momento que você é um líder da tua casa, as pessoas têm que ter o prazer de estar ao teu lado. A tua esposa quer estar ao teu lado, teus filhos querem estar ao teu lado, teus amigos querem estar ao teu lado, porque vem a diferença. E essa diferença vai marcando essas pessoas. Só que você tem que ser intencional. Uhum. Você tem que... Eu tenho uma carga horária realmente muito grande, meus dias são dias muito intensos, mas quando eu chego em casa, aquele momento que eu cheguei em casa é para minha família, né? O momento que eu tô com a minha família, ele tem que ser dedicado a ela, ele tem que ser intencional com ela, ele tem que ter um tempo de qualidade, né? Muitas vezes nós podemos passar o dia inteiro com uma pessoa, mas nós não tivemos meia hora de qualidade com ela. Então, assim, o que você busca? O que você quer? Você quer um tempo precioso, um tempo de qualidade? Você pode fazer isso, né? É um trabalho? Sim. Você tem que deixar outras coisas? A gente às vezes brinca assim, tem algumas pessoas que conhecem mais os parafusos do sofá. Alguns homens em especial, né? Do que a mulher e os filhos. A mulher e os filhos, né? Então, assim, o que você quer na tua casa? Você quer conhecer o sofá?
Né? Você quer conhecer todos os canais que tem na TV? Né? O que te traz isso? Né? O quanto isso é importante para a tua vida? E que marca que você está deixando na tua esposa, nos teus filhos? Né? Então, é dedicar tempo de estar sentado junto a eles, de estar conversando com eles, de saber o que aconteceu com eles, de estar caminhando com eles, de estar programando o que vai fazer com eles e de estar dedicando um tempo exclusivo para isso. Né? A esposa mesmo, qual esposa não quer que o marido chegue e dê atenção a ela? Todas querem isso, todas, absolutamente. Não existe esposa que não queira isso. Agora, em particular, o Fernando, a Carol, ela é convertida, ela se converteu primeiro que o Fernando, né? E por muitos anos ela orou pela conversão dele, né? E é claro que a gente sabe disso, que o ideal que ela sempre almejou enquanto marido é que fosse um marido cristão, tudo, né? E o Fernando casou, né? Aceitou a Jesus, então assim, passou por esse tempo de conversão, mas teve aquela paixão inicial e foi descobrindo. Por quê? Porque ele convertido só aprimorou a liderança que ele já tem, né, Fernando? Então assim, se tem um traço teu que eu vou estar sempre destacando aqui, meu amigo, você vai me permitir, é sempre falar da tua liderança nata aí, né? Mas ele só foi aprimorando ela, né? E eu queria assim que você contasse um pouco da sua experiência, né? Que você tem com o Davi, que é o teu filho de 14 anos, né? Isso. De como essa liderança é vista por ele e de como essa liderança é vista pela Carol. Eu consigo ver de perto porque a Carol, em particular, ela não cansa de elogiar o Fernando, né? Então, ela sempre fala do Fernando, tudo. E para mim isso não é só uma forma de honrar você, mas é uma forma de reconhecer que você é uma liderança espiritual super importante para a vida dela, né? E uma coisa que eu queria também destacar aqui, né? Que me chamou muita atenção na liderança que ele vai aqui compartilhar. Só mais um pouquinho, tá, Fer? Vai lá. É que esses tempos atrás, estive com o filho dele, né? Ele falou assim, tio Tato, quem me discipulou foi meu pai, né? Verdade. Então, isso para mim foi uma marca, assim, muito legal, né? De, puxa, ter esse privilégio do teu pai ter sido o seu discipulador, né? E de você realmente, assim, já começar firmando o seu legado aí, né? Na relação com o seu filho. Mas vai lá, Fer. Então, o que eu posso falar, assim, inicialmente? Você comentou, a Carol se converteu primeiro e depois eu busquei. Ela, lógico, sempre incentivou, sempre desejou, mas eu sempre digo isso, né? A conversão, ela é um ato egoísta, porque é só você com você, né? Você pode ter uma rede de apoio, mas a decisão tem que partir de você, a busca tem que ser tua. Se você não tiver isso, fica muito frágil ali. E quando, assim, o que eu pude perceber é que quando eu assumi realmente a responsabilidade de ser o líder da minha casa, de ser o sacerdote do meu lar, a minha família teve o alicerce ficou muito mais sólido, né? E isso se reflete na criação que a gente passa para o Davi, né? Porque talvez a pessoa que está nos ouvindo em casa, o homem que está nos assistindo, ou até a mulher, um traço importantíssimo do porquê que Deus criou o homem. Deus criou o homem para ensinar o filho a ser homem e para ensinar a mulher a ser mulher. Porque o exemplo, o paradigma de homem que a filha, a mulher vai ter é baseado no pai. Então, a filha, ela aprende a ser mulher com o pai. Porque ela vê a figura masculina e ela tem aquilo como uma referência. É o modelo dela. É o modelo dela. Sim. Então, por isso a importância de qual modelo você está sendo dentro da sua casa. Bacana. E vocês podem até lembrar de casos que o pai de uma determinada pessoa era de uma forma e a filha, depois de adulta, ela se relaciona ou se casa com uma pessoa muito parecida com o pai. Isso psicologicamente é muito comum. Né? Segue esses traços, né? Que é o modelo que ela tinha. Sim, é a comparação, né? Tem o Édipo e Jocasta, né? Sim. Que são as figuras, os espelhos, né? Sim. Agora é importante que você entenda que nós não estamos sendo aqui meros professores ou aqui, digamos, né? Palestrantes acerca de liderança. Nós não somos a autoridade máxima nesse quesito liderança nem ou coach, nesse né? estudo de liderança, muito menos coach, né, Fernando? Não. Mas o que nós temos a passar para você como uma ideia bíblica de liderança?
de que primeiro você foi criado como homem para ser líder. Independentemente se você, por exemplo, não se sente líder, porque às vezes você sente que está um pouco sucumbido no teu ambiente de trabalho, que você não consegue às vezes tomar algumas decisões, ou que você não consegue chegar muito próximo às pessoas para poder aqui dar suas opiniões e tudo mais. Você pode achar que a tua liderança ela está um pouco vazia, mas ela existe, ela está no seu DNA, é importante que você acredite nisso. Por quê? Porque num plano espiritual, como o Marcos colocou, já foi designado a nós. Então, em algum momento, nós vamos estar sendo líderes. Se você, de repente, não tem um cargo de liderança no teu trabalho, não tem um cargo de liderança sobre alguma comunidade da qual você faça parte, em algum momento você vai exercer essa liderança. E é claro que a primeira, então, oportunidade que você tem para ser líder é primeiro ser líder de você, no que diz respeito aos seus pensamentos. Então, quando Deus ele coloca para nós, governe, né? Primeiro é governar acerca do que você pensa. E hoje, qual é aqui o primeiro passo que a gente quer dar nesse mapa para a masculinidade? Para você chegar na nossa Canaã, na nossa terra prometida como homem. É você primeiro entender, eu tenho que governar aquilo que eu penso. Governar aquilo que eu penso começa por você realmente aceitar, eu sou líder. Eu fui criado para ser líder. E eu vou exercer em algum momento essa liderança, vai ter aqui, então, um tempo certo em que essa liderança vai ser aqui manifesta, vai ser vista pelas pessoas e eu vou aqui exercer. E eu vou me entender como líder. Então, existe essa incumbência para mim. Eu sou líder porque sou homem. Começa com esse tipo de pensamento. E depois você vai aqui, né, dentro desse governo dos teus pensamentos, percebendo aonde as outras responsabilidades vão surgindo e você vai ter que assumir esse papel de líder, né? Então, ser esposo, ser pai, já está implícita a ideia de ser líder. Mas agora, eu quero que você entenda dentro do plano espiritual qual é a ideia que a gente quer passar para você. Então, primeiro ponto, né, para que isso fique claro para você e bem didático. Você nasceu para ser líder. A partir do momento que você reconhece que Deus te deu essa incumbência, uma boa incumbência, uma prazerosa incumbência de ser homem, ser líder, né? Agora, o que eu vou fazer? Vou me submeter ao meu Deus para entender tudo aquilo que eu tenho que fazer para poder exercer essa liderança. E dentro de casa, né, Marcão? Como é que a gente pode começar a exercer essa liderança? Espiritual, principalmente. Olha, Tato, eu acho que a grande palavra que eu vejo, que é a maior característica da liderança masculina, é você se doar, ou seja, ou se sacrificar pela sua família. Certo? Se você acha que, como a gente falou desde o começo aqui, para você ser líder, você está atrás do seu exército dando ordem, não, senhor. O líder vai à frente do seu exército. O líder está ali na frente de batalha e está na frente de todo mundo. Esse é o líder. O líder não está lá atrás do seu carro pomposo apontando aqui, aqui, aqui. Esse não é líder. Esse é um ditador. Entendeu? E nós não queremos formar ditadores aqui. Nós queremos formar líder. E o líder se sacrifica pela sua família. O líder abre mão das coisas do egoísmo próprio em prol da sua família. Eu gostaria só de pontuar o que a gente vê de mais, o que de pior está acontecendo hoje na masculinidade, entendeu? É o homem abrir mão da liderança dele, ele, não, sabe, delegar responsabilidade para as pessoas que não devem, entendeu? Para quê? Para se sentir confortável, ou seja, contar os parafusos do sofá, que nem o Juliano acabou de passar. Entendeu? Isso aí eu acho que é o pior mal que tem hoje, entendeu? Pode falar, Não, Tato? é que dentro dessa estatística que eu coloquei para vocês, né, de que existe uma facilidade maior da família toda se converter a partir do momento que o homem se converte, que o pai, o marido se converte. Agora pare para pensar dentro de um universo espiritual. O que o inimigo vai querer fazer? Por que hoje a gente está vivendo num mundo... Eu não vou ser aqui simplesmente, né, um lançador de dardos aqui, né? Ou simplesmente colocar dados para você aqui do qual eu não conheça. Pode ficar tranquilo, mas nós vivemos num mundo sem pai. Hoje em dia a sociedade está muito machucada e uma das principais feridas é que a gente está vivendo um mundo sem pai. Mas por quê? Porque não há pai? Não, mas porque os homens estão se ausentando. Exatamente. Né? E o que está acontecendo? Para o inimigo é muito melhor que ele ataque os homens. Por quê? Porque ele sabe que ele tem que frear essa estatística. Melhor frear não, tem que acelerar essa estatística. Quanto menos homens se converterem, menos famílias vão se converter. Né? Então, se ele puder, dentro do universo espiritual, né, pensando agora dessa maneira, atacar principalmente os homens, ele sabe que ele vai, né, de certa forma, acelerar
essa ausência do homem, né? E a gente tem visto exatamente isso, um mundo sem Sim. pai, né? Você pega, hoje, uma das grandes estratégias que eu vejo do inimigo, entendeu? É através, me desculpe que eu vou falar do movimento feminista, principalmente, e do progressismo, é atacar o patriarcado, entendeu? Mas me mostre uma família onde o patriarca é temente a Deus, que o resto da família não é. Raros os casos, um ou outro vai sair do caminho. Agora me mostre uma família onde não tem uma referência de um homem temente a Deus, o que acontece com a família? Uhum. Ela se pulveriza, ela se espalha, não adianta. Entendeu? Tem que existir a referência, e essa referência é masculina. A referência, me desculpe também se vocês não tomem isso por uma ofensa, mas a vozinha que está lá com o joelho esfolado de orar, entendeu? Ela não faz tanto quanto um patriarca que está forte, firme, temente a Deus, como referência para o resto da família. Infelizmente, o nosso mundo é assim, entendeu? Gostaria eu que as senhoras que estão fossem tanto quanto uma referência um senhor, vamos dizer assim, né? Temente a Deus. E isso que o Marcão fala é muito interessante levantar, Marcão, porque não quer dizer que muitas vezes se confunde, sabe? Esse nosso tema é um tema muito delicado, porque se confunde machismo, feminismo, masculinidade. Os ismos. Esses ismos aí que estão perdidos e cheios de pompas desnecessárias. Né? Mas o que nós estamos querendo dizer assim, e não é, por exemplo, se uma mulher ela pode ser a... Nós não estamos falando de direitos aqui, né? Não. De que uma mulher, assim, ela que traz o sustento para a família, e pode acontecer, mas Sim. a liderança continua sendo do homem. Porque a liderança que nós estamos falando aqui é a liderança espiritual. Espiritual, Né? exatamente. É a liderança de que você, como homem, vai levar a tua família. Sabe? É você, como homem, que vai guiar a tua família. Você é o líder, independente de qualquer coisa financeira. Porque muitas vezes se confunde. Isso olha, quem ganha mais é quem lidera. Não tem nada a ver. Sabe, é uma linha muito tênue. Não é dinheiro, né? Não é dinheiro, nós não estamos falando disso. Então, assim, existe porque essa linha ela é muito, muito tênue. E muitas vezes você que está nos ouvindo pode pensar assim, então o homem tem que ser... Não. Às vezes a mulher, ela é a líder financeira, mas o homem continua sendo a cabeça. Né? E a palavra de Deus nos traz isso. O homem, ele é o cabeça. E o cabeça não é o cabeça porque ele é o pensante, ele é o mais inteligente. Não tem nada a ver também. Ele é o cabeça porque ele é quem lidera, é ele quem vai dar a cara para bater. No exército, como o Marcão falou, é ele que vai na frente. O primeiro tiro é nele. Ontem a gente estava lá no nosso condomínio e a gente teve uma confraternização ali dos vizinhos e eu estava conversando com uma vizinha minha que ela casou agora, ano passado. E daí eu estava comentando do podcast e tal, dela, que legal, gostou, se inscreveu no canal, inclusive se inscreva no nosso canal. Arrumando a Casa Podcast, hein? Anotem aí, se inscrevam, deixa o like, sininho e tudo mais. E aí a gente estava falando justamente sobre isso, né? Ela perguntou, mas qual vai ser o próximo tema? Eu falei, vai ser sobre... liderança. Que interessante, liderança, assim. Uma menina de 30 anos, né, ela e o esposo, uma outra visão, uma outra cabeça, uma outra... eles vivem num outro mundo que a gente vive. Eles encaram o mundo de uma outra forma. Eles enxergam um mundo diferente. E ela ficou extremamente, assim... curiosa de saber. Aí, o que eu falei para ela a respeito disso? Dela quis entender um pouco mais sobre essa questão. Falei, o teu marido, ele é racional, porque ele é homem. Então ele vai pensar 1 mais 1 é 2. Você é o emocional. Você é o freio dele. Né? A tua sensibilidade é o freio dele. Só que a tua sensibilidade, ela... À noite, se você escutar um barulho, você não vai levantar e ver. Você vai cutucar o teu marido. Tem um barulho, vai ver. Então, instintivamente é assim. Exatamente. O macho protege a prole. O macho protege o bando, né? E então assim, eu fiz uma analogia para ela, assim, ele é um trem, você é o maquinista. Você que, não, fica aqui, espera, não é assim. O que você acha da gente fazer dessa forma ou daquela outra forma, né?
Então, os dois se completam. Por isso, quando a pessoa ela é sozinha, ela é uma metade, né? O casal forma um. E esse líder é um líder que pede perdão. Sem Sim. dúvida. Né? Que erra, Porque, assim, que erra, que vai passar por dificuldades, que vai pedir ajuda. vai ter altos e baixos. Eu queria só dar mais um testemunho pessoal, só corroborando o que o Juliano falou, para vocês só o que aconteceu na minha vida. Como eu já falei no outro podcast, eu fiquei 4 anos sem trabalhar. E nesses 4 anos, quem sustentava a minha casa era minha esposa. Entendeu? Quem tomava conta, quer dizer, toma conta até hoje, né, do dinheiro, é minha esposa. Entendeu? Mas, vamos dizer assim, quando eu entendi o meu papel de líder espiritual, vamos dizer assim, eu ainda não tinha entendido o meu papel de líder espiritual. Quando eu me converti, minha mulher orou por um bom tempo e eu me converti. E minha esposa fazia parte de uma igreja. Não vou citar aqui qual é, porque não vem ao caso. Entendeu? Eu me converti, a igreja foi uma bênção na minha vida durante a minha conversão. Um pastor que me acompanhou foi uma bênção. Mas, a partir desse momento, eu sou uma pessoa que é muito aplicada às coisas que eu quero aprender. Eu comecei a estudar e comecei a enxergar umas vamos dizer assim, umas incongruências doutrinárias, assim, umas coisas assim que, para mim, eu não... comecei a questionar. E daí eu comecei a procurar um caminho diferente. E acabei encontrando a Igreja Batista, que é a igreja que nós fazemos parte hoje, entendeu? Através de um curso que a Igreja Batista tinha, hoje já mudou de nome, na época se chamava CFI, eu me interessei e fui para a Igreja Batista. Eu cheguei para minha esposa e falei, amor, eu acho que a gente devia ir conhecer. Vamos? Vamos. Fomos. Saímos de lá, eu fui, conversei com o pastor, cheguei em casa, o pastor me comentou, é assim, assim, assado. Vamos no culto? Vamos. Fomos ao culto, saímos do culto, falei, o que você achou? Eu gostei. Falei, podemos começar a frequentar aqui? Podemos. Está entendendo só? E minha mulher era o líder financeiro dentro da minha casa. Entendeu? E mesmo Mas você assim, que direcionou. eu direcionei através da crença que eu enxerguei ser uma coisa mais condizente com o que eu estava estudando, entendeu? E guiei a minha família por ali. Sim. Entendeu? E a mulher aceitou, ela podia bater o pé e falar, não, eu quero ficar aqui. Você se converteu aqui, o que você quer ir fazer para lá? Entendeu? Falou, não, ela veio... Até porque existe uma máxima, tá? E isso é bíblico, gente. Existe uma máxima de que, seja a mulher, seja os filhos, enquanto eles estiverem sobre nossa responsabilidade, o sentimento que é nato deles é quererem se sentir seguros. A mulher, ela quer se sentir segura. E essa segurança tem que ser transmitida pelo marido, pelo parceiro. Assim como os filhos também querem se sentir seguros. Então, o nosso papel de liderança, ele é importante a começar com você enxergando dessa maneira. Puxa vida, eu estou realmente assim, sendo aquele porto seguro para aqueles que são os meus liderados diretamente, né? Minha mulher e meu filho, mas liderados espiritualmente. Por quê? Porque eles estão vendo em mim uma dependência de Deus e uma vida com Deus que os inspira a querer seguir o meu exemplo, que os inspira a querer seguir o meu modelo. Sim. Né? Então, por mais que você estivesse ali não contribuindo financeiramente, mas você começou a dar os seus primeiros passos para começar a exercer a tua liderança espiritual. Exatamente. A começar encaminhando sua família para uma igreja que tivesse, né, digamos assim, atendendo mais às convicções que você buscava, certo? Sim. E de qualquer maneira a tua família foi comprando a ideia. Mas eu queria, de certa forma agora, também assim, organizar um pouquinho mais os nossos pensamentos. Em que sentido? Estamos falando de liderança, como o Juliano bem pontuou, não tem nada a ver aqui com você simplesmente assumir que agora, né, é eu que mando, é eu que falo, dou a última palavra e todo mundo se submete e acabou. Não, não é isso, né? Não é isso. Que, aliás, é um ponto de extrema polêmica, né? Mas a gente, no momento ideal, vai falar aqui depois sobre casamento, vai ter um bate-papo só sobre casamento. Mas o assumir a sua liderança é realmente você hoje dar o primeiro passo em saber, puxa, eu sou líder porque Deus me fez líder. Assim como o Fernando colocou na última vez, né? Que você precisa primeiro reconhecer que você tem deficiências naquelas principais áreas, né? Que é o casamento, que é a área sexual, que é a área financeira, para a gente começar a poder te ajudar. Da mesma forma, hoje, nós temos aqui esse primeiro passo também para te ajudar nos outros pilares,
que é você primeiro reconhecer, puxa, estou exercendo minha liderança? E quais são aqui os primeiros passos agora que a gente tem que dar para começar a fazer valer nossa liderança espiritual dentro de casa? Então, eu queria que você, Fernando, pontuasse isso, né? Como é que a gente pode começar a exercer nossa liderança espiritual e começar a perceber que ela está sendo bem recebida e a gente está influenciando enquanto líder, enquanto pai, marido, enfim, né? Líderes espirituais que somos, aqueles que são diretamente dependentes de nós, né? Eu acho que, Tato, a primeira característica fundamental é ser humilde, que só chega a rei quem tem espírito de servo. Então não adianta você impor as coisas porque você fala mais alto ou mais grosso, pela força. Você tem que ser humilde em reconhecer no que você é falho, no que você é fraco e procura melhorar nisso, né? Então acho que a humildade é o início de tudo, é o começo, né? Depois dessa qualidade já conquistada, já posto em prática, eu entendo assim que é fundamental você ter convicção no que você crê, no que você acredita, né? Porque não adianta você estar com um pé aqui, outro pé ali, pensando isso, não, você tem que ter um pensamento linear, você tem que ter uma conduta reta. Exatamente. Então, assim, eu entendo que para a nossa família o correto é isso, o bom é isso, o melhor é isso, né? E se calce de informações do porquê aquilo é importante para você, né? Então, ser humilde, ter convicção no que você crê. E a terceira, que eu acho que assim, é a mais importante de todas, ter o apoio da sua esposa. Ter ela como a sua auxiliadora. A sua esposa, ela não é sua inimiga. Vocês não estão competindo em nada. Ela está ali porque você, sem ela, você é uma metade, né? Como eu falei, ela é o teu freio, ela às vezes é o teu conselheiro, o teu juízo. Então, ela é fundamental. Agora, nenhum homem chega à liderança se não tiver uma mulher ativa do lado, uma mulher... sim, a figura feminina, ela é muito importante para o homem. E o entendimento disso já vem lá de Gênesis, né? Que Gênesis 2:24, que o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois viram uma só carne. Então, assim, a partir do momento que você consegue entender isso, e a sua esposa também, porque é um conjunto, vocês são um. Isso muda tudo. O caminhar é um só, o objetivo é um só, a família é uma só. Não há disputa, não há... E o Juliano vai continuar falando, tá, Juliano? Vou te cortar propositalmente aqui, porque você vai continuar falando mesmo, tá? Aí sim. Em que sentido que eu tô cortando o Juliano aqui? Porque, como eu falei, o Juliano transcende. Até hoje ele transcende na questão de tempo, porque ele entende que ele precisa, em algum momento, exercer a liderança dele. Mais uma vez, um testemunho. Vocês sabem que eu tenho boa memória. Então, eu guardo muito assim as falas de um, de outro, e os momentos e tal. E num determinado momento, quando o Juliano compartilhou um pouco do testemunho pessoal dele, porque o Juliano, assim como o Marcão, também passou por um processo de restauração familiar. E um processo bem bonito também de ser aqui contado para que sirva de exemplo, para que você também entenda que é possível acontecer com você, o que aconteceu com o Marcos e com o Juliano. Ele vai ter um tempo para poder dar o testemunho dele pessoal. Mas o Juliano, uma das conquistas que ele pontuou, talvez vocês vão lembrar disso, é a questão de orar com a esposa e a questão de orar com os filhos e ensinar os filhos a palavra de Deus. De ter um tempo ali de fazer as lições com os filhos, de ter um tempo de estar ali ensinando os filhos a Bíblia. E eu quero que você compartilhe isso. Por quê? Porque a liderança espiritual com você começou de uma forma assim espontânea, você percebendo que havia necessidade disso, de ter essas atitudes com esposa e filho. E eu quero agora que você compartilhe isso, né? Sim. Deixa eu só terminar um raciocínio que eu estava. Claro. E aí eu chego lá. E até terminando um pouquinho só do que o Fernando falou. O Fernando falou assim, foi muito feliz na tua colocação, porque tu resumiu uma única pessoa. Tu resumiu Jesus. Tu resumiu Jesus. Que Jesus não tem resumo, porque ele é o máximo, né? Ele é o rei. Mas ele veio para ser servo, ele foi humilde, e ele foi um líder, e ele é rei. Ele é rei. Né? Então, assim, é um resumo de Jesus. E o que nós buscamos como pais, esposos, maridos, e além de mais nada, nós como homens, sermos como Jesus. Cristãos. Sermos cristãos. Sermos humildes, reconhecermos que erramos,
pedimos perdão, né? Então, tudo esse caminhar é um processo que um líder, como Jesus foi um líder afetuoso, amoroso e duro, quando tinha que ser duro. Né? Então, é seguir Jesus. Então, o Fernando resumiu, na verdade, para quem não conhece Jesus, né, talvez já ouviu falar de Jesus, é esse Ele daí. era assim. Ele era assim. E vai lembrar... É fantástico. E é melhor conhecer, não conhecer o Jesus da história, mas conhecer ele mesmo, sabe? E vale lembrar que ele com próprio, né? Ele se coloca como líder da igreja, como cabeça da igreja. Sim, e ele próprio se doou à igreja, assim como o marido deve se doar para a esposa, para a família. É o sacrifício que o Marcão Exatamente. coloca, né? Mas- Morrer pela família, né? Morrer pelo... Mas como que foi para você começar a ter esses hábitos em casa? Esses hábitos, nós começamos a caminhar, essa caminhada, né, da família. A família não começa sozinho. Você tem que começar, você tem que ir para uma igreja, você tem que ter alguém que te apoie. Amigos que são fundamentais. Os estudos mostram, né, que as pessoas que vivem mais são aquelas pessoas que têm amigos. Né? Se você tem um amigo saudável, você vive mais. Se você tem um amigo de bar, talvez sua vida seja um pouquinho mais curta, porque ele vai te levar para um caminho menos saudável, não só como corpo, mas espiritualmente também. Né? Não que os amigos de bar tenham problema, tá? Mas a gente começa a selecionar algumas coisas que são boas para nós em termos de cultivo da nossa saúde espiritual e da nossa saúde física. Então, nós começamos a caminhar. E esse caminhar a gente vai conhecendo. Por exemplo, o Tato me falou de um devocional, o Fernando e outro. E no começo eu não sabia o que era isso. O que é um devocional? São coisas que eu não sei. E daqui a pouco você começa a ler. E essa leitura te traz intimidade. Quem de vocês já leu um livro e teve vontade de continuar? Porque a história era gostosa, a história era boa e você queria saber o próximo capítulo. Em falar nisso, o nosso próximo capítulo vai ser bem bom. Fiquem aí. Então, assim, a gente quer saber o próximo capítulo. E é a mesma coisa. Aquilo começa a te encher de bons momentos junto com a sua família. Né? Então, eu lembro, assim, de momentos especiais que eu tive com meus 2 filhos, assim, os 2 sentados, eu no sofá, e eles 2 ao meu lado, e a gente lendo o livro de Lucas. Porque Lucas é muito gostoso de ler, porque ele traz detalhes de toda essa vida do que Jesus fez, né? Ele é uma riqueza muito grande de detalhes de Jesus. E os 2, assim, até... Eu sou meio emotivo. Eles chegavam e encostavam, assim, o ombro em mim. Né? Então, aquilo assim... Ó, por isso que eu digo, eu sou emotivo. Aquilo até hoje, eu lembro disso, assim, como algo que me... Fala assim, puxa vida, eu estou fazendo o papel de pai aqui. É um legado que eu estou passando, né? Eu estou fazendo o papel de pai. Eu não estou simplesmente lendo a palavra de Deus. Eu estou sendo um pai para eles. Né? Então, é algo que, assim, vocês têm que ter essa oportunidade de ter esse momento com eles, com a sua família, né? De orar com a esposa. E de muitas vezes, minha esposa está deitada e eu falo assim, agora eu vou ler esse livro e você vai ficar ouvindo. Eu vou ler, eu vou estar estudando ele aqui e ela fica simplesmente ouvindo o que eu estou lendo. Né? E quando eu paro, você cansei. Ela fala assim, não, continua, tá bom. Então, assim, é um momento que você... É muito tempo? Não. Eu não fico 2 horas lendo com ela. Não, eu fico 2 horas lendo com as crianças, eles não aguentam isso. Mas é um pequeno tempo com muita intensidade. Né? E com isso você vai plantando. Vai plantando coisinhas no teu jardim. Né? Memoriais, né? E essas plantinhas que você vai plantando, ela vai... Juliano, se você... brotando. Eu lembrei de um médico... na verdade é um psiquiatra, ele comentou que a solidão é o mal do século. E às vezes a solidão, a gente pensa assim, a pessoa ela é sozinha. A gente pensa uma pessoa que está em casa, num sofá, com a TV ligada, aquela coisa meio, aquela penumbra. E às vezes você pode ser sozinho no meio de uma multidão. Exatamente. Né? Porque a figura paterna, ela tem acho que tem um poder de trazer essas memórias, principalmente para os filhos meninos, sim. né? De trazer... Eu lembro que você fala que você não gosta de acordar cedo e nem de pescar, mas teu filho mais velho, ele ama acordar cedo e ama pescar. Então e você vai, acorda cedo e vai. Então, assim, para ele isso deve ser fantástico. Sim. Né? Então, assim, acho que cada um aqui tem o Marcão, que é alucinado por carro antigo, né? Marcão por carro... e o filho do Marcão,
Tá junto, né? Nessa, né? Tá lá, tá Nessa empreitada. As lasanhas, né, Marcão? Começando a mexer na ferrugem. Na né? ferrugem. Então, o meu filho ama carro também, gosta muito, porque eu gosto. Então, assim, são memórias que e às vezes é um pequeno... São coisas simples. Sim, que não né? tem dinheiro, que não tem uma estrutura. Não, você senta do lado. Isso para eles eu tenho certeza, assim, que vai chamar quando eles forem adultos a memória. Assim, puxa, meu pai vai fazer isso comigo, né? Vou fazer isso com meu filho. Porque o que fica são esses momentos simples. É. Eu costumo... teve uma vez que nós demos um presente, não lembro se foi Natal, um evento assim, e aí o Fabrício pegou o presente e tal, brincou talvez alguns minutinhos, e depois ele começou a brincar com a caixa do presente. E eu olhei para Marisabel e falei assim, você vê que o presente... aquele brinquedo não era um carrinho, não tem valor nenhum. A caixa era mais interessante. Então, assim, às vezes a gente valoriza aquilo, não é isso que eles querem. Não. Sabe, a nossa valorização, ou às vezes a nossa mira tá errada. Né? A gente tem que mirar em coisas, as coisas simples. A nossa confraternização foi numa chácara, pescando, com uma estrutura muito simples. O que as crianças lembram? Foi um dia maravilhoso. Verdade, O que eles saíram de lá falando o quê? Quando que nós vamos voltar aqui, papai? Então, assim, momentos extremamente simples, momentos extremamente desprovidos de qualquer luxúria, mas momentos que marcam Exatamente. a vida. Isso Não é o que final da materialmente nós história. podemos oferecer para eles, mas é o que a gente pode dispor de tempo. Do O Juliano nosso teve uma momento. experiência... Tive uma experiência com o Juliano uma vez, né? O filho dele estava tocando na banda dos pré-adolescentes, né? E eu falei, Juliano, o filho dele estava tocando e o meu cantando. Eu falei, Juliano, eu vou ficar mais um pouco, porque daqui a pouco, se eu sumir aqui, digamos, do radar dele, ele vai me procurar, porque ele quer que eu veja ele cantando. O Juliano falou assim, tá, então vou ficar aqui também. Né? Eu falei, porque o Ber quer ver você olhando para ele. Né? E ainda mais que era uma das primeiras vezes que ele estava tocando guitarra, tudo. Sim. Mas por quê? Porque está justamente mostrando para nós que o que mais importa é o que a gente de tempo pode oferecer, o que de apoio que a gente pode dar a eles no questão de ouvi-los, na questão de realmente ser essa referência de alguém que entende biblicamente, né, uma vida saudável de pai, né, de marido. Mas o que eu quero colocar para você aqui é que atitudes práticas elas podem começar aqui a fazer grande diferença na sua liderança. Então, uma experiência que eu tive, quando eu comecei a vislumbrar a ideia de ser pai e de viver a paternidade, eu passei por uma experiência de ter perdido 2 bebês, né? Eram 2 meninas, mas entendi que elas precisavam ir para que eu tivesse também os 2 meninos que eu tenho hoje e vivo uma paternidade de uma forma muito intensa. Então, eu realmente assim, tive que tomar uma decisão de trabalhar menos na época e eu viajava muito. E falei, não, uma vez que eu decidi ser pai, eu quero começar com pequenos ajustes na minha rotina, começar trabalhando menos. Isso vai impactar financeiramente o meu orçamento? Vai, mas eu vou me ajustar e vou me adaptar a uma realidade de uma renda menor, porque meus filhos vão precisar do meu tempo e minha esposa também. Então eu comecei primeiro ajustando a minha rotina, né? Vendo o quanto eu estava me dedicando ao trabalho e o que eu precisava abrir mão de tempo no trabalho para poder ter tempo com os filhos. Atitude simples, do tipo assim, você começar a chamar seus filhos para um tempo de oração. Então, você desenvolver um hábito diário de oração com seus filhos, nem que seja na hora de dormir. Você pedir para que Deus dê uma noite boa, um descanso bacana para todos nós, tal, família, né? E depois estimular teus filhos a também orarem junto com você. O Fernando sempre fala uma coisa, que é uma máxima que a gente traz também de outros estudos, né? Que uma das principais intimidades que a gente desenvolve com um amigo e a começar com uma esposa e filhos é a intimidade espiritual, que é através da oração. Quando você ora com alguém, você cria uma intimidade com o Deus a quem você ora e com a pessoa com quem você ora. Dá honra à pessoa. Exatamente. E uma vez eu ouvi o Fernando falar assim, cara, eu acho, você falou isso para mim lá em Tomás, eu acho às vezes um absurdo a pessoa falar que não consegue orar com a esposa, cara, porque eu oro com a Carol o tempo todo, né? Então, mas por quê? Porque isso é reflexo de que você tomou uma atitude simples como essa, de uma vez entendendo que você tinha um papel de liderança em casa, né? E passou a exercer a sua fé dentro de casa mesmo com a esposa e começou a ter isso como algo intencional, natural mesmo, né? Simples, assim, antes da refeição. Às vezes agradecer, às vezes um amigo não está passando por uma dificuldade,
E a gente tem esse hábito, assim, coisas simples, né? Não é nada Sobrenatural. não, nada É uma disso. intencionalidade. Mas acho que Deus, o Senhor, ele nos conhece, né? Sabe o nosso coração. E não é bonito a gente ver testemunhos de filhos, homens principalmente, que falam, não, me espelhei no meu pai porque de fato ele era alguém que seguiu a Deus, ele tinha um coração inclinado para Jesus Cristo. Nossa, legado, eu acho né? que Deve ser o sem maior dúvida. tesouro Fica para um exatamente homem no final da história. é ouvir de um filho isso, Exatamente. né? Ele imitou Jesus, né, para nos criar, para realmente tratar com a minha mãe, né, para realmente chamar para ser responsabilidade de liderar a família, né? Mas, Marcos, vamos começar a fazer nossas considerações finais aqui, até porque o nosso tempo já está, né, quase chegando no limite aí. Mas, Marcão, né, queria que você agora contasse um pouquinho da sua experiência pessoal, fazendo aqui uma resenha, né, rapidinho de como foi para você também dar esses primeiros passos, né? O que você hoje vê de diferença no teu relacionamento com o Gabriel, com a Laura, com a Tati, quando essa liderança espiritual que você se viu precisando assumir, ela de fato começou a acontecer na tua casa? Puxa vida, olha, principalmente, né, minha esposa já era convertida, né, quando minha esposa orou durante 12 para 13 anos para eu me converter e deu resultado, né? Claro, estamos aqui mas a gente vê a influência que a gente tem na vida dos filhos, sabe? De você parar, você fazer o devocional, você acostumar, você fazer um louvor, você, sabe? Isso, tornar isso, você, vamos dizer assim, tem a responsabilidade de implementar isso dentro da sua casa, entendeu? E você vê que teu filho considera isso uma coisa rotineira dele dali para frente, sabe? Também é um gol a ser comemorado, né? Porque você habituar o seu filho a andar junto com Deus, acho que é a melhor recompensa que você pode ter, né? E isso aí é como é que eu posso dizer? É um das grandes descobertas que você tem quando você passa a ser o líder espiritual dentro da sua casa. Entendeu? O tamanho da influência e como a gente conversou no começo, da referência que você é para sua esposa e seus filhos. Sabe? E isso aí vale qualquer sacrifício, né? E de entender que quando você começa a ter esse caminhar com Deus, você não está sozinho mais. Isso faz toda a diferença. Exato. Você não está sozinho. Exato. Né? E você tem uma confiança muito maior nessa situação de tudo. Vai ter dificuldade? Vai ter tudo igual a todo mundo. Mas você não está sozinho. Eu apontei para você primeiro para que você fizesse suas considerações finais. Por quê? Porque há 2 finais de semana atrás você passou por uma experiência de ouvir teu filho falar honras a você. Né? Sim. Foi numa cerimônia que você pôde perceber o quanto a paternidade ela foi honrada ali. Né? Então acho que tudo isso mexeu contigo e você percebeu que valeu muito a pena dar os primeiros passos, né? Nossa. E assumir tua liderança espiritual. Né? Sem dúvida. E com certeza isso virá também da sua filha. Né? Ele teve uma experiência bacana com o filho. Depois a gente vai revelar que evento é esse, que é bacana, né? Mas, né, com certeza virá também, né, sem dúvida, a filha no mesmo pacote. Né? Eu acho que um pai passar pela experiência que a gente passou, que eu passei principalmente, é inenarrável, é bom demais. Que Nossa, bom. É alcançar o troféu, né? O troféu, sem dúvida alguma. Sem dúvida. O troféu, eu fiquei sabendo, Fer, né? Fernandinho. Eu não sei o que é mais, precisa chamar ele de Fernandinho, Fernando da La Palma, né? Mas um dos troféus foi o Davi falar para mim, tio Tato, quem discipulou, né? Foi meu pai, foi. Né? Mas aí, Fer, tuas considerações finais, né? Os primeiros passos que você teve que dar e o que você diria para nós, assim, né? Que seria inspirador dentro da tua experiência familiar aí, né? Olha, assim, a gente sempre fala aqui que não tem uma regra, que não tem uma receita, nada, assim. Segue teu coração, né? Teu coração, às vezes o coração, aí tem um detalhe, um cuidado aí nessa minha fala. Porque às vezes o coração ele é enganoso, né? Mas aonde está o seu coração? Esse que é o... Se o teu coração estiver no teu desejo, você já é 99% de chance de dar errado, né? Então, se o teu coração está voltado para
pro amor de Deus, né? Para esse amor de pai para filho, que Deus é pai. Eu acho que é nesse sentido, né? E quando você falou, eu e a Carol, a gente discipulou o Davi quando, né, para ele se batizar e foi uma experiência muito bacana, assim, né? Porque normalmente isso faz com um conselheiro, com uma pessoa. Então ele escolheu a gente para ser conselheiro, né? Me escolheu para ser o conselheiro dele. Então isso tem um impacto muito grande, assim. E o que eu queria deixar para você em casa que está nos assistindo agora é a sua vida tem jeito, não se desespere. Por mais que você possa ter nessa última hora aqui percebido que você, por exemplo, puxa vida, eu não faço nada disso, né? Eu sou o contrário disso. Fique tranquilo, né? Porque queira mudar, tenha essa vontade, essa chama dentro de você. E o resto, humildemente com a nossa ajuda, né? E não porque a gente sabe mais, não, porque a gente aprendeu na pancada. A gente aprendeu errando, né? A gente pode transformar a tua vida num caminho um pouco mais simples e mais fácil do que foi a nossa, né? Joia. E essa descoberta para você, Juliano, mesmo que algumas pancadarias elas fizessem parte aí do processo, né? Sim. Mas hoje eu vejo você realmente transformado, né? Eu vejo cada um de nós aqui, né? A gente fala com certo vislumbre hoje do que a gente tem experimentado como mudança na nossa família, conquistas que nós tivemos a partir do momento que nós reconhecemos que algo precisava ser feito. E a retomada da liderança, ou a consciência da liderança para muitos de nós, né? Ela teve que significar para nós assim, puxa, agora vai adiante, toma os primeiros passos. E Juliano, agora eu acho que, compartilhe, meu querido. Né, até pegando um gancho até no que o Fernando falou, o que vai mudar na sua vida vai depender da tua intencionalidade, da tua vontade, do acreditar. Você não precisa ser o líder na tua empresa, você pode ser um liderado lá. Mas na tua casa você é o líder. Você tem que ser intencional, você tem que querer. Né? Olha, eu quero isso para mim. Ninguém vai te segurar. Porque o Espírito Santo vai estar contigo todo o tempo. Né? Quando Jesus foi embora, ele falou assim, eu te deixo o Espírito Santo. Ele está com a gente o tempo inteiro. Então, nas tuas orações, ore a Jesus, ore ao Espírito Santo. Eu preciso. Às vezes está difícil. Me dá sabedoria, me dá um caminho. Né? Então, assim, isso vai ser eu acho que é o alicerce maior. Eu quero mudar, não está fácil para mim, eu estou passando por dificuldades. Seja intencional, busque ajuda, busque uma igreja, busque amigos que possam caminhar com você de uma maneira sadia e que você consiga extrair frutos disso. Né? Então, assim, eu acho que é o alicerce maior, a tua intencionalidade, a tua vontade, o confiar em você mesmo, saber que você foi feito para isso. Jesus veio aqui e mostrou tudo isso. Deus deu essa capacidade para o homem, né? Deu esse princípio para o homem seguir. E até eu vou lembrar uma coisa até que é bem interessante, a oração. A oração ela começa a mudar paradigmas, ela começa a mudar os efeitos de tudo aquilo que você vive depois do tempo que você começa a ter coração. E as crianças, a gente, né, eles deitam e tal, eu vou lá, oro com eles. E quando eu não faço isso, então eu tô deitado, eu só escuto aquela vozinha assim, papai, vem orar. Sabe? Então, que se torna uma rotina. E se torna algo assim, muito gostoso ter aquele tempo com eles. Né? E pode ter certeza que quando você ora por um filho, essa oração ela tem um peso na vida deles, na vida espiritual deles muito grande. Né? Eu costumo brincar assim, é igual quando a gente tem um animal de estimação, um cachorrinho que você faz... brinca com ele assim, ele dá aquela... ele parece que... Né? É a mesma coisa que você ora por um filho. Assim, você vê ele deitado, assim, às vezes na cama, e você orando para ele, eles chegam assim, parece que estão sendo acariciados. Né? E essa carícia não vem de mim, vem do nosso Senhor Jesus. Amém. Então a gente tem que entender que tem muita coisa boa que nos foi deixado de graça. Então vamos usar isso aqui. E eu acho que a gente pode também dizer o seguinte, se você tiver com alguma dúvida, deixa nos comentários. Exatamente. Né? Faz o teu questionamento. Nós vamos estar respondendo. Né? Evidentemente vamos responder, podemos até entrar em contato. Né? Você está precisando de ajuda? Não sei. Né? Hoje tem
Porque pedir ajuda é difícil também. É Sim, difícil. verdade. Porque às vezes Tem não a sabe humildade, aonde, para sim. onde. Então, assim, reconheça, né? E ter humildade para isso, não peça tem ajuda. problema nenhum. Antes Todo mesmo- mundo aqui já fez isso, né? Antes de E começar, continuamos fazendo. antes de começarmos até o podcast, né? Um particular, nós três aqui estávamos no carro conversando, vindo para cá para o estúdio, né? E eu estava compartilhando sobre o impacto que isso trouxe. O primeiro episódio que nós gravamos, né? O impacto que isso trouxe na vida de alguns homens. Alguns que sim. declaradamente colocaram para nós lá nos comentários, outros que mandaram feedback, em particular nos WhatsApps de cada um de nós. Mulheres aqui, também, né? Mulheres Também. também, né? Mulheres. Então, gente, é aquilo que nós tanto pontuamos aqui. A nossa principal condição para te ajudar é sermos homens. E como o Fernando também colocou numa das falas dele no episódio anterior, nós somos cheios de imperfeições. E nós estamos buscando aqui, de certa forma, abandonar alguns hábitos ruins e, é claro, né, nos aperfeiçoarmos naquilo que Cristo revelou para nós como modelo. Cristo, ele é o modelo de liderança que tem que ser o modelo máximo para cada um de nós. Eu quero dizer para você o seguinte, para nós encerrarmos aqui o nosso episódio de hoje. Eu quero dizer que é possível, que basta você aqui ser intencional, como todos nós colocamos, a intencionalidade vai fazer diferença. Essas mudanças vão ser gradativas, mas você tem que dar o primeiro passo e se sentir encorajado. A Bíblia fala, seja um homem de coragem, né? Muitas vezes a Bíblia usa essa expressão, seja um homem de coragem. Seja forte e corajoso. Forte e Exatamente. corajoso. Não temas. Eu sou Então contigo. não temas, eu estou contigo. E pode acreditar que, de fato, quando você dá esses primeiros passos, né, se colocando à disposição de Deus para começar a exercer sua liderança, principalmente em casa, você vai ter mulher te honrando, você vai ter filhos te honrando. Então, isso é natural, isso é uma, digamos, uma via de duas mãos. Você começa dando os primeiros passos com naturalidade, claro, intencionalidade também. Os seus filhos vão percebendo em você aquela segurança que você vai passar, porque você é um homem de fé, você é um homem que, de fato, honra ao Deus a qual você resolveu seguir, honra ao Deus que te criou. E a tua mulher é a mesma coisa, né? Então, você pode ter certeza que esses primeiros passos vão trazer como consequências boas, como resultado, né? Frutos muito bons. benefícios. A família tem que entender que você é o alicerce. Isso aí. Você é a muito base, você é ferro. Sim. É você que a tua esposa vai cutucar quando eu ouvir o barulho de noite. Então, E esse é o recado, querido. Muito distante de querer aqui falar para você ser mandão, ser machista, ser autoritário. Hoje a gente quis falar Seja sobre líder. a principal liderança, né? E comece também se blindando, porque quando eu digo de você ser líder dos seus pensamentos, a palavra de Deus diz bem claro, né? Renove a sua mente. E vamos falar também um pouquinho sobre a armadura de Deus. Primeiro, então, digamos, dispositivo, vamos colocar assim, a primeira coisa que a gente tem que lembrar da armadura de Deus é o capacete. Então entenda, você foi criado para ser líder. E o capacete para nos proteger dos dardos inflamados do maligno, que quer dizer para você, não precisa fazer isso não, tua esposa não carece de tempo seu, não precisa se preocupar com o filho assim, a vida vai ensiná-lo, o mundo vai ensiná-lo. Não, não, não. Comece já colocando o capacete da salvação e lembrando, não, o que meus filhos querem de mais precioso de mim é o tempo de qualidade com ele, e a minha esposa a mesma coisa. E é isso que vai fazer grande diferença nessa tua jornada masculina e nesse teu legado que você vai deixar de liderança para a tua família. Eu quero agradecer os meus amigos aqui, vocês são importantes demais na minha vida, saibam disso. Eu tenho certeza que todos nós oramos, né, uns pelos outros aqui. Amém. E nós não Sempre. podemos terminar esse nosso encontro aqui sem expressarmos para você a intimidade que nós temos aqui, espiritual, porque nós oramos juntos a cada encontro que fazemos e não vai ser diferente hoje. E hoje eu quero pedir para o nosso querido Juliano Palmiro, né, nosso médico aqui, terminar esse nosso tempo de oração, né? Clamando com pelas vidas certeza. daqueles que estão nos assistindo também. Com certeza. Senhor Deus e Pai, como é bom falar de Ti, como é bom falar da nossa família, como é bom entender que o Senhor é por nós em todo o tempo. Verdade. E nesse momento nós entregamos a nossa vida a Ti, para que o Senhor nos guie, nos dê direcionamento, para que o Senhor dê direcionamento àqueles que estão nos ouvindo, Pai, para que o Senhor dê sabedoria, para que eles possam buscar a Tua face. Pois quando nós Te buscamos de todo o coração, nós o encontramos, pois o Senhor está sempre disponível, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos dê saúde, disposição, nos dê paz, nos dê um espírito manso e de bondade, Pai. Que a humildade, que é o Teu reflexo, seja conosco em todo o tempo. E que assim a gente consiga alcançar as pessoas certas no momento certo, para a honra e glória do Seu reino. Essa é a nossa oração em nome de Jesus.
Amém. 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 Vamos brindar? Vamos. Arrumando a Arrumando a casa. casa. Mais.